Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos às nossas transmissões das nossas palestras de terças-feiras, aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. É sempre um grande prazer estarmos mais uma vez conectados pela internet, através das nossas plataformas virtuais. E para esse trabalho da noite, eu vou convidar algumas pessoas aqui muito queridas, que é a Roberta. Boa noite, Roberta. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, amigos. Feliz de estar aqui com vocês novamente. E também o nosso expositor da noite, que é o Dalmir. Boa noite, Dalmir, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, Roberta, boa noite a todos. Alegria de sempre de participar da tarefa. O Dalmir que hoje trará o assunto Bem-aventurados os que têm puro coração, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Então vamos aos trabalhos, né, pessoal? Roberta fará a nossa leitura e a prece inicial. E logo em seguida, o Damir fará a sua exposição. Então, Roberta, por favor. A mensagem escolhida, ela é do livro de Emmanuel, chama Meditações Diárias. O tema é mudanças de plano. Não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituastes à irradiação, cultiva o silêncio e a tolerância com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalenta da disposição de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nas devações da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respira nos resvaladouros da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, erguendo-te para o trabalho digno. Consagra-te ao suor enobrecente, a fim de que incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa existência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimentos a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta nas alturas. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma resiste na esfera de ideal que forma para si mesmo com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar pelo trabalho e pela bondade no roteiro da ascensão desde hoje. Então, abrindo os trabalhos, vamos fechar os olhos para podermos ter a percepção da proximidade da espiritualidade amiga, do convite ao silêncio, ao contato com Jesus, ao enobrecimento da oração, ao sentimento do coração, pedindo ao Pai que nos ampare e nos guie, nos mostrando o caminho, nos ensinando o poder do perdão, da mansidão, da humildade, para que possamos nós, Pai, ainda na carne, podemos ter o entendimento das provas, as quais fazem parte do nosso desenvolvimento, as quais são necessárias para que nós possamos crescer e nos ajustar diante, Pai, das verdades da vida. Que possamos nos lembrar, Pai, dos motivos da atual encarnação. Que possamos lembrar que estamos aqui aprendendo como crianças. E que possamos ser humildes para que possamos sempre estar em volta de Ti, Pai, aprendendo e entendendo os motivos de nossa vivência. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre em nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja, Roberta. Muito obrigado.
Então, assim, passo a palavra para o nosso expositor da noite, Damir. É com você. Ok. Obrigado, Carlinhos, Roberta. Como sempre gostamos de frisar, é uma alegria muito grande estarmos participando desta atividade, da tarefa de exposição da doutrina espírita, mas também gostamos sempre de lembrar que muito daquilo, praticamente tudo que a gente aqui diz, muito mais do que endereçado às pessoas, a quem quer que esteja nos ouvindo, são para nosso aprendizado pessoal. Nós é que precisamos sempre ouvir, ler, reler, ver novamente, para que esse ensinamento fique em nosso psiquismo, na nossa mente, e que nós, com o tempo, possamos agir de uma forma natural dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o tema que a casa nos propôs para a noite de hoje, como o Carlinhos já frisou, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E quando nós tratamos desse assunto, nós temos que dividir obrigatoriamente esta frase de Jesus, que é uma das bem-aventuranças, né? Quando ele nos diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, nós temos três, digamos assim, características principais nesta frase que nós precisamos fazer um olhar em separado, para que a frase no seu todo possa trazer-nos o ensinamento que ela carrega. Então, começamos pelo bem-aventurados. Mas o que é bem-aventurados? Então, nós poderíamos dizer numa forma mais rápida, de dizermos que quer dizer que é a pessoa feliz, ditosa, né? Ela é bem-aventurada. E o que é, então, ser feliz para nós? Como é que nós entendemos essa felicidade? Vejam, a doutrina espírita, desde sempre, nos convida ao estudo, à compreensão, a não aceitarmos de pronto e como um pacote que vem fechado e a gente abre e é o que está ali, sem que a gente questione, sem que a gente observe, reflita a respeito, para que essa compreensão passe a se tornar em nós uma convicção. Então, quando a gente fala que bem-aventurado, que ser feliz, ser uma pessoa ditosa, nós precisamos, então, fazer este olhar crítico a respeito do que é ser feliz para cada um de nós. E aí, é claro, a gente vai encontrar inúmeras situações em que nos remeterão para uns de uma forma, para outros de outra forma, na questão da felicidade. Mas, independente do que é ser feliz para cada um de nós, embora isso seja importante para que nós definamos isso na nossa individualidade. Bom, ser feliz para mim é ser assim, ok. Mas aí nós precisamos fazer uma segunda pergunta. Nós queremos mesmo ser felizes? Parece uma pergunta ingênua, porque, por óbvio, quem não quer ser feliz? Mas entre querermos ser felizes e trabalharmos para que esta felicidade, aquela que nós queremos para nós, se instale em nossas vidas, perdão, tem uma diferença. Então, não basta que nós identifiquemos qual é a felicidade que almejamos e nem se vamos alcançá-la ou não. É importante que a gente defina se a gente quer ser feliz. Porque se a nossa resposta for sim, eu quero ser feliz, né? Quem não quer? Então, aí nós passamos para a terceira pergunta. E o que nós temos feito para alcançar a felicidade aqui? Aqui no planeta Terra, aqui neste momento em que estamos encarnados. De novo, a doutrina espírita e os espíritos nos trazem um ensinamento que nós vivemos num orbe, num planeta,
que tem a sua destinação de provas e expiações. Ora, provas e expiações, como sempre dizemos, então teremos ao nosso redor provas e expiações. Mas nós precisamos caminhar entre essas provas, entre as nossas expiações e encontrar a nossa felicidade. Baseado naquilo que nós almejamos e com o nosso sentimento forte de querermos alcançar a felicidade, vamos trabalhando dentro das dificuldades, das dores, das angústias, a possibilidade de trazermos até nós esta felicidade. Alguns poderão dizer, mais uma vez, não importa o que venhamos a fazer, o esforço que dedicarmos, nós sempre estaremos sofrendo, porque estamos no mundo de provas e expiações. Porém, não é assim. As leis de Deus colocam as situações de dificuldade, de enfrentamento às nossas vicissitudes da vida, e colocam mecanismos naturais que fazem com que essas questões sejam aliviadas, que elas sejam amortecidas ao chegarem até cada um de nós. Basta, esse basta bem entre aspas, porque para uns vai ser mais difícil, para outros nem tanto, mas basta que nós sigamos o roteiro que o Cristo nos deixou. O amor ao próximo, o sentido da caridade, da fraternidade, o sentido de observarmos aqueles que estão à nossa volta e atuarmos em suas vidas de uma forma positiva, de uma forma em que possa amenizar o sofrimento de alguns, que possamos também vivenciar as alegrias junto com os outros e participando, assim, da criação de Deus. A felicidade, agora, fazendo um olhar mais amplo para ela, conforme nos ensinou Jesus, ela está na vida futura. E aí, então, daqui a pouco falaremos sobre a questão da vida futura, mas passamos para o segundo aspecto da nossa frase, de que são bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, falamos sobre o coração puro. A pureza de coração, também, como nos ensina a doutrina espírita, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E ela naturalmente exclui todo pensamento de egoísmo e orgulho. Então, na medida em que trabalhamos para alcançarmos na nossa vida tudo aquilo que nos leva a uma condição de simplicidade, sem a questão da ostentação, sem a questão de querermos trazer para a nossa vida toda aquela parafernália de coisas que o materialismo nos joga em cima e nos impõe quase como sendo obrigatório. Nossa, se você não tem isso, mas você não tem aquilo, você precisa comprar isso, você precisa ter aquilo. E, na verdade, o que nós precisamos, muito mais do que ter, é ser. Nós precisamos trabalhar as nossas questões pessoais, espirituais. Essas, sim, é que vão nos dar o encaminhamento adequado para a felicidade que está na vida futura. Então, os cuidados que nós precisamos ter, eles praticamente se resumem às questões do materialismo. Porque na medida em que afastamos as questões materiais da nossa vida, aquelas supérfluas, evidentemente, aquelas que nos dizem respeito ao nosso sustento e ao sustento daqueles que estão à nossa volta, óbvio que elas têm que permanecer em nossa vida e precisamos trabalhar para que elas alcancem um patamar adequado. Mas tudo que vem além disso, colocamos na conta do materialismo exacerbado, do consumismo. E isso é o olhar que nós precisamos ter com muita atenção, para que não venhamos a cair nesta armadilha que faz com que nossa preocupação, aumentando nas questões materiais, automaticamente nos afasta das questões espirituais. Aquele que busca muito mais ter do que ser, nunca alcançará o tempo adequado para se dedicar a quem nada tem. Manter o coração puro, então, faz parte do nosso crescimento espiritual. E aí, duas questões
que são bastante batidas dentro da doutrina espírita, mas importantíssimas que a gente traga para o nosso mecanismo natural de vida, que é o famoso vigiar e orar. Vigiar, porque antes do erro vem o pensamento. Então é preciso que nós tomemos conta daquilo que nós pensamos, da forma como nós refletimos a respeito das coisas, para que nós possamos diminuir a possibilidade dos erros que cometemos. Orar, porque orando, nós inevitavelmente recebemos do alto a ajuda que necessitamos. Então, essas características têm tudo para manter-nos com o coração o mais puro possível, dependendo, evidentemente, da intensidade e das possibilidades de cada um de sermos mais eficientes nesse processo. E aí chegamos à última parte da frase: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Ver a Deus. Como é que é isso? Nós precisamos tirar da nossa mente, que traz de um atavismo de longo tempo, a questão da figura antropomórfica de Deus, como sendo aquele ser sentado num grande trono, com barbas brancas longas, com um ar sério, julgando-nos no sentido de que nossos erros serão expiados eternamente e que os nossos acertos e as nossas bem-aventuranças, as nossas felicidades, nos levarão a uma contemplação eterna naquela vida monótona que se prega do paraíso. A questão de vermos a Deus. É preciso que compreendamos que precisamos ver esse Deus com os olhos do Espírito e compreender nesta nossa visão a sua grandeza, a grandeza de Deus. Participar ativamente do seu trabalho, na sua criação, dentro daquilo que nos compete, em estendendo a mão a quem necessita, a prática da caridade constante, seja ela material, seja ela moral, seja ela em pensamento, seja ela orando por quem necessita. Esta participação é preciso que nós compreendamos, que ela que nos fará ver a Deus, porque estaremos próximos daquilo que ele coloca como sendo necessidade absoluta no nosso processo evolutivo. Alcançar, então, um estágio evolutivo espiritual e intelectual que nos permita comungar das leis divinas em toda a sua grandeza. Nós precisamos compreender que esse Deus que nós vamos ver é um Deus que não está efetivamente trabalhando agora para que as nossas questões de amanhã se resolvam. Não. O seu trabalho, a maior parte do seu trabalho, já está colocado dentro das suas leis naturais, desde há muitos tempos, desde sempre. Tudo aquilo que nós fazemos, toda a causa, né, tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Nós precisamos compreender que aquilo tudo que nos acontece, seja na parte feliz ou infeliz, está devidamente colocado dentro do nosso procedimento. Como nós agimos. A doutrina espírita nos traz um ensinamento muito rico no que diz respeito às nossas dores, às nossas angústias. E ela nos diz, entre tantas outras coisas, que é preciso que façamos um olhar para o nosso sofrimento e que identifiquemos neles a causa. E se não encontrarmos agora, na nossa vida atual, aquilo que esteja eventualmente nos fazendo sofrer, se não encontrarmos ali a motivação, o porquê estamos sofrendo, teremos que obrigatoriamente fazer um olhar para nossas vidas pretéritas, porque lá sim encontraríamos N motivos, uma infinidade de situações que nos levaram a erros, que nos levaram a situações quase sempre degradantes, porque o nosso passado, assim como o passado da humanidade como um todo,
é repleto de situações muito tristes. Então, compreendemos isso. Se não encontramos aqui a causa do nosso sofrimento, façamos um olhar para o passado, para as nossas vidas passadas. E fazer esse olhar para as nossas vidas passadas, basta que nós observemos hoje quais são as nossas maiores dificuldades. O véu que se impõe sobre a nossa lembrança de vidas passadas, ele começa a se descortinar na medida em que olhamos para as nossas dificuldades atuais. Se nós hoje, para exemplificarmos, temos a dificuldade muito grande de nos relacionarmos com as pessoas mais idosas, se nós hoje temos dificuldade de mantermos próximos a nós as crianças, por exemplo, e não encontramos aqui na nossa atual existência nada que nos remeta do porquê agimos dessa forma, os idosos à nossa volta sempre foram muito prestativos conosco, as crianças sempre nos encheram de alegria, então por que nós temos essa dificuldade para com eles? Seguramente temos lá no nosso passado as questões que ainda necessitam serem resolvidas, que ainda precisamos compreender aquilo que lá atrás erramos, numa questão ou noutra. Então, essa nossa passagem pela frase bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, ela se resume então nesses três aspectos, né? A felicidade, o coração puro e a coroa disso tudo que seria ver a Deus. Mas nós precisamos então, como sempre dizemos, nada para nós, no nosso atual estágio evolutivo, é muito fácil. Nós precisamos sempre de auxílio neste propósito. Mas o próprio Cristo nos deixou, nesta mesma passagem do Evangelho, ele nos deixou um caminho, digamos assim, uma pista muito clara para que a gente siga. Quando ele nos exorta a nos assemelharmos às crianças, para fazermos esta relação do coração puro. Quando ele nos diz textualmente, e está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, ele nos diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Então vejam, a questão quando Jesus coloca para que nos assemelhemos às crianças, é exatamente porque nas crianças os sentimentos inferiores ainda não despertaram em seus corações. É isso que os Espíritos nos trazem como entendimento nesta passagem. Então, nós precisamos, já a pista está colocada aqui, nos assemelharmos às crianças, porque nos seus coraçõezinhos, os sentimentos inferiores ainda não despertaram. Então, aquilo que polui o nosso coração, aquilo que faz com que o nosso coração não seja puro, estão exatamente nesses sentimentos inferiores, aos quais nós devemos combatê-los. E aí, então, a gente pode listar rapidamente 2 ou 3 aspectos que normalmente vêm a poluir o nosso coração. Fazer com que a nossa pureza de coração fique, digamos assim, mais embotada, mais apagadinha. Então, vamos listando alguns aspectos. Por exemplo, o indivíduo que defende o valor do bem. Praticar o bem é muito importante. Não, tem que se fazer sempre o bem, mas com facilidade. Ele se detém na prática do mal. Então, este indivíduo, ele tem o propósito verbal, verbaliza constantemente a prática do bem, mas as suas atitudes não estão condizentes àquilo que prega. Outro aspecto, alguém que acredita em princípios morais, mas nem sempre age com moralidade.
Como nós encontramos esse aspecto, essa característica ainda presente na vida humana? Então, é preciso que nós, a nossa possibilidade, combatamos em nós essa característica se a tivermos. E, na medida do possível, informemos aqueles que estão à nossa volta, com muito carinho, com muito tato, para que isso não venha a acontecer. Outro aspecto que acaba poluindo nosso coração é aqueles que, atrelados à religião, preocupam-se com as aparências, sem cuidar da essência. E aqui, de novo, nós temos que fazer aquela relação com o materialismo. E o materialismo colocado dentro da religião é terrível. Porque, de novo, nós teremos infelizmente, não teremos outro caminho, se não falarmos sobre a importância de ter, e não darmos o valor ao que é mais importante, que é o ser. Então, preocupar-se com as aparências dentro dos aspectos religiosos, sem termos o cuidado com a essência, isso polui nosso coração. Mas nós aqui também precisamos citar alguns aspectos que podem nos ajudar a purificar esse nosso coração. Trabalharmos de alguma forma que facilite esse nosso processo. E aí, então, como já dissemos, a questão do desprendimento das questões materiais, o respeito e a atenção ao próximo, a prática constante da caridade. Então, esses 3 aspectos aqui, eles podem ser resumidos todos num, que é a caridade, que é estarmos próximos a quem necessita, que é praticarmos para com aqueles que estão à nossa volta, o mesmo que gostaríamos que nos fosse praticado, se em situação similar a eles assim estivéssemos. Então, essa prática da caridade, seja ela material, seja ela moral, seja ela de que forma for, a caridade no sentido de nos doarmos, de fazermos por aqueles que necessitam tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Precisamos também passarmos pelo ensinamento de Santo Agostinho, no que diz respeito ao nosso processo de melhora, de purificação do nosso coração. Porque na frase inicial que falamos, bem-aventurados ou felizes, todos nós queremos ser. Todos nós compreendemos a grandeza, o quanto isso seria bom. Ver a Deus também todos nós queremos. Na medida em que nós queremos estar próximos daquilo e daquele que nos faz bem. Mas a questão central é, só teremos esta felicidade para vermos a Deus se tivermos esse coração puro. E esse coração puro, então, Santo Agostinho nos dá um pequeno roteiro para que a gente possa, a cada dia, irmos trabalhando essas nossas questões pessoais para alcançarmos com mais presteza a condição do coração puro. Então, ele nos diz que são perguntas, não é? Que nós deveríamos nos fazer, são questionamentos, reflexões, sempre no final do nosso dia. Então, ele nos diz quanto do nosso tempo nós estamos dedicando à participação em obras assistenciais. Caridade, estar próximo daquele que necessita, né? Está aqui a questão. Quanto tempo nós estamos dedicando a isso? Outra, quantas vezes por semana nós temos comparecido ao círculo de oração no templo de nossa preferência, não importa qual. Não para recebermos, mas para oferecermos algo em termos de participação. Participar do nosso círculo de oração para que nós, ao invés de recebermos, darmos, contribuirmos, significa orarmos por aqueles que precisam. Estarmos mais próximos da espiritualidade amiga e das questões espirituais como um todo, para que possamos oferecer a quem necessita algo que vai além do material, que vai além das coisas palpáveis. A esperança não é material. O amor não é material. A felicidade estampada no sorriso de alguém que se beneficiou por algo que lhe aconteceu, isso não é material.
Então é isso que nós precisamos contribuir neste processo. Santo Agostinho também nos diz para nos questionarmos de quais os recursos que nós estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que graçam na vida social, e o que temos feito para edificar o bem no mundo. E aqui, então, de novo, nos remete à condição de participarmos da criação de Deus. Quanto mais espiritualizados estivermos, quanto mais evoluídos espiritualmente nós estivermos, e nós não estamos falando aqui de nos tornarmos espíritos puros de hoje para amanhã. Não, estamos falando aqui da nossa evolução constante. Aquilo que a gente pode ir fazendo no dia a dia, de hoje para amanhã, de amanhã para depois, para que a gente possa contribuir na criação de Deus. Também ele nos diz para refletirmos de quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias e perdoado aos que nos ofendem. Nossa, é muito difícil. Mas nós não queremos ter a felicidade que nós falamos no início? A nossa busca não é pelo nosso coração puro para alcançarmos essa felicidade e vermos a Deus? Então, precisamos trabalhar para que, mesmo essas coisas difíceis, né? Perdoar, fazer vista grossa às ofensas que recebemos, são coisas difíceis. Mas quanto mais difícil é a batalha, mais feliz é, ou mais saboroso é o gosto da vitória. Então, precisamos nos dedicar a esse aspecto. Também Santo Agostinho nos diz quantas vezes temos disciplinado a nossa língua, evitando a maledicência, e nos empenhado por eliminar o mal em nós. Vejam, são questões que não dizem respeito a outros. Estamos falando de nós mesmos. O trabalho é nosso e é em nós. Para que nós possamos disciplinar a nossa língua, é a nossa língua, não é a língua dos outros. Evitar a maledicência é a nossa própria maledicência. Não ficarmos pensando mal de questões que muitas vezes nem temos todos os fatos para podermos julgar. O empenho para eliminarmos o mal deve ser nosso, para eliminarmos o mal da nossa vida e a nossa volta, mas é nosso empenho. Também ele nos diz, e aqui então é um aspecto que nós precisamos trabalhar com muito carinho. Porque ele nos diz assim, reflita, quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolo, carinho e esperança. Quantas visitas nós temos feito? Quanto isso nos custará? Consolar alguém que sofre. Demonstrarmos o carinho por alguém que necessita, que está acamado muitas vezes, que está numa situação muito difícil. Darmos a essa pessoa esperança. Não nos custa absolutamente nada. E nós precisamos instituir essa característica na nossa vida, de uma forma natural, sem que precisamos fazer grandes esforços para alcançarmos essa condição. E para encerrarmos, não poderíamos deixar de falar sobre a questão da doutrina espírita especificamente, no que ela nos ensina a retomarmos a pureza em nossos corações. E por que retomarmos? Porque já estamos aqui assimilando que nosso coração já foi puro quando éramos crianças. Precisamos então retomar esta pureza de coração. E a doutrina espírita vem e nos diz que, através da nossa reforma íntima, nós alcançamos a conscientização da necessidade de trabalharmos no bem e do combate sistemático às nossas tendências inferiores. Reformarmos intimamente significa fazermos uma viagem para o nosso interior e encontrarmos ali as nossas maiores dificuldades de relacionamento, de posicionamento perante a nossa própria vida, naquilo em que nós
acreditamos ser muito difícil de trabalharmos para nos modificarmos, nós encontraremos outras questões que são mais fáceis, comecemos por elas. E vamos assim ganhando corpo, vamos assim nos animando neste processo de nos reformarmos intimamente. E aí, com o tempo, vamos deixando de lado a maledicência, vamos deixando de lado a preguiça de visitarmos a quem precisa da nossa visita. Vamos deixando de lado a nossa, digamos, eu durmo na hora que eu vou rezar. Precisamos, então, começar a rezar em pé, caminhando pela casa, porque muito mais importante do que o nosso sono é a nossa capacidade em nos doarmos em oração a quem necessita. Também precisamos fazer um esforço constante em nos melhorarmos nos aspectos que dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas, buscando compreendê-las, buscando seguir o ensinamento de Francisco de Assis, quando ele nos diz que eu prefiro muito mais consolar que ser consolado. Só podemos consolar se nós nos aproximarmos daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. A doutrina espírita também nos diz, e vive constantemente trabalhando isso em cada um de nós, que o estudo contínuo é importantíssimo para aprimorarmos nossa capacidade de entendimento. Seja esse estudo na questão intelectual, seja esse estudo nas questões doutrinárias, nas questões de entendimento da mensagem do Evangelho do Cristo. Onde é que nós podemos trabalhar melhor essas características para que elas calem fundo em cada um de nós? A partir do momento que tivermos essa compreensão, poderemos aplicar efetivamente isso no nosso dia a dia e mais do que isso. Poderemos incentivar a outras pessoas a também o fazerem. E assim estaremos melhorando toda a psicosfera à nossa volta, da nossa cidade, do nosso país, e extrapolando isso para o nosso planeta. Nesse instante em que nós vivemos dificuldades tão grandes, precisamos ter essa condição de melhorar a psicosfera em que vivemos. E a presença de Deus em nossas vidas assume uma importância enorme, gigantesca, imprescindível nesse processo. Mas nós só poderemos ter Deus nas nossas vidas se trabalharmos com muito afinco as questões que dizem respeito à espiritualidade. Precisamos nos espiritualizar. E nós, espíritas, precisamos nos espiritizar, como nos ensina Joana de Ângeles. É preciso que a gente traga esses conceitos que nós vivemos aqui falando e vivemos aqui lendo, estudando na casa espírita, nos nossos grupos de estudo, mas que muitas vezes passam longe do nosso propósito de vida. Como vamos fazer isso? Como vamos trabalhar essas questões? Poderemos fazê-lo com mais facilidade se tivermos a nossa sintonia mental mais próxima dos bons espíritos. E para isso, de novo, retornamos ao início. O nosso orar e vigiar. Vigiar e orar. Para que a gente possa ir trabalhando as nossas questões pessoais, as nossas questões de relacionamento, e, ao mesmo tempo, trabalhando com a espiritualidade amiga que nunca nos faltará. Jesus já nos trouxe a promessa, o ensinamento de que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Nenhuma, ele não disse uma ou outra, nenhuma. Então, nós fazemos parte desse grande rebanho de Deus, tendo Jesus no leme deste barco que navegamos. Então, é preciso que a gente confie, que a gente tenha esta fé, acredite nesse propósito dos seus ensinamentos, traga para as nossas vidas e coloque em prática tudo isso. Meus irmãos, este era a nossa reflexão da noite de hoje. E agora, então, fazemos a nossa prece de oração, de encerramento, com o nosso pensamento ainda elevado ao alto, buscando através da espiritualidade amiga,
trazer para junto de nós, para o nosso coração, a figura meiga e doce do Mestre Jesus, que nos convida a cada dia a trabalharmos as nossas questões no sentido de nos melhorarmos, no sentido de termos próximos a nós também aqueles que sofrem. Que os nossos propósitos sejam sempre os mais elevados, para que possamos então ter o concurso de espíritos amigos ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, que o teu ensinamento chegue até cada um de nós e que esta compreensão se faça presente em nossas vidas, para que possamos aplicar no nosso dia a dia e termos, assim, a possibilidade de vermos a Deus em toda a sua grandeza. Se conosco, Mestre e amigo Jesus, nestes momentos de dor e de dificuldade que atravessamos. Se conosco, Mestre e amigo Jesus, nas horas alegres em que convivemos com os amigos queridos. Esteja ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Dalmir. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Também agradecemos a participação da nossa querida Roberta. Obrigado pela sua leitura, pela sua prece. E espero revê-los numa próxima, né, meus queridos? E para vocês aí de casa que nos acompanham pelas mídias digitais, seja pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube, aos nossos sinceros agradecimentos por estarem aqui conosco nessa noite. Então, entrem lá no YouTube, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês estarão sabendo, serão avisados. E também acessem o www.cefa.org.br, que é a página oficial do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e espero revê-los em breve numa próxima. Paz bem a todos e até lá. Obrigado.